Ganda Bola. Gangue da Bola. Muito bem, o Gangue da Bola esta semana tem a presença de Patrick Moraes de Carvalho, presidente do Clube de Futebol Os Belenenses, clube fundado em 1919, aliás, fez 103 anos, há poucos dias, e é um histórico. Aliás, dentro do futebol é das poucas equipas em Portugal que ganham um título nacional e só isso já é de louvar para mais tudo aquilo que também o Belenenses tem feito no desporto nacional. Nos últimos anos, como sabemos, a situação não tem sido fácil em termos daquilo que é o futebol para os belenenses e hoje falamos com Patrick Moraes de Carvalho. Antes de mais, muito obrigado por ter aceito o convite para falar com o Gangue da Bola e começava por lhe perguntar, até estava aqui a dizer-lhe em off, sente que, eu penso que isto aconteceu um bocadinho sempre ao longo dos tempos, mas nos últimos tempos sente que os portugueses estão em geral a simpatizar muito com os belenenses e com aquilo que tem acontecido aos belenenses? Sim, olha, antes de mais, obrigado pelo convite. Historicamente, costuma dizer-se que o Belenenses e a Académica são dois clubes simpáticos. Eu não gosto nada dessa adjetivação relativamente ao Belenenses. O que é certo é que o Belenenses é um clube que tem mais de 100 anos e que atravessou várias décadas e que foi um clube que de alguma forma sempre dignificou o desporto português. E sempre soube ser grande entre os grandes. É um clube muito eclético, campeão em várias modalidades e que no futebol concretamente, como dizia bem, é um dos 5 clubes campeões nacionais, além de Taças de Portugal e Campeonatos de Portugal, e é também o 4º clube com mais pontos no ranking e com mais jogadores internacionais por Portugal. É evidente que aquele que tem sido o trajeto do Belenenses, especialmente a partir de 2018, nesta relação conturbada com a SAD que fundou em 1999, em 2018, com a cisão, é evidente que ninguém fica indiferente, nenhum português que gosta de futebol e gosta de desporto fica indiferente a este caminho que o Belenenses está a fazer, que nós dizemos sempre com orgulho que é um caminho de honra, de verdade e de dignidade. E penso que somos até, talvez, penso eu, um clube pioneiro a nível mundial, uma vez que fomos à 7ª divisão, neste momento vamos na 3ª, e queremos chegar o mais rapidamente à Primeira Liga, e conseguindo esse objetivo, que iremos seguramente conseguir, mais tarde ou mais cedo, nesse dia, mais do que nunca, vamos merecer ser considerados um dos 4 grandes do futebol português. Eu penso que esta seria a última pergunta que eu lhe devia fazer, mas quero fazer agora. O que é que desejam à Bessade? Para nós é absolutamente indiferente. É evidente que as pessoas que em 2012 eram e continuam a ser os sócios da Code City, que adquiriu 51% do capital da SAD do Belenenses, são pessoas que não conseguiram compreender o âmago do Belenenses, não conseguiram compreender a sua massa associativa e, portanto, tiveram um comportamento nos antípodas daquilo que deveria ser o comportamento de alguém que queria fazer parte da história do clube e, portanto, em vez de envolver a massa associativa, hostilizou a massa associativa e foi alguém que ao longo dos últimos 6, 7 anos fez muito mal ao Belenenses e obrigou de facto o Belenenses a desperdiçar muita energia para tentar resolver um conflito que levasse a que a identidade do clube não fosse perdida, não é? E portanto nós aquilo que desejamos à Bessade é apenas que siga o seu caminho de forma totalmente independente, que se chame aquilo que muito bem entender. Eu não sei se lhe devo fazer esta pergunta, mas acha que o caminho da Bessade é o caminho da extinção a breve prazo ou a médio prazo?
É indiferente, eu acho que tem um produto interessante na mão neste momento, que é uma marca branca, e que, portanto, tendo em conta aquilo que se passa hoje no futebol português, é uma marca que pode ser vendida a qualquer entidade, e portanto há por aí muitas entidades que querem entrar no futebol, seja qual for o motivo, e portanto tem a possibilidade de ter aí uma marca branca, sem adeptos, sem massa associativa, sem exigência, sem se chatearem com ninguém. Agora é uma sociedade que não tem infraestruturas desportivas também, mas Pois com é. toda a franqueza é-nos absolutamente indiferente o destino que essa sociedade tiver, somos completamente alheios a isso. Houve aí uma altura, logo no início, em que os próprios adeptos dos bolonenses se sentiram meio divididos, mas isso aos poucos parece que se veio esfumando e terminando. Sentiu que de facto as pessoas começaram, de facto, aqueles adeptos que estavam mais divididos, que ainda não tinham percebido bem, se calhar, que não podiam, se calhar, torcer pelos dois, não sei. Isso já não acontece tanto hoje em dia, não é? Não, em 2018, quando se fala em divisão, houve de facto uma divisão. 90% ficaram com o clube e 10% ficaram com a SAD. E portanto, quando se pensa, eu não aceito a palavra divisão, porque quando pensamos em divisão é 50 para um lado e 50 para o outro. Não foi o caso. Houve uma divisão, Uma mas em cisão. cada 10, 9 ficaram no clube. Paulatinamente essas pessoas foram regressando. E, portanto eu penso que hoje essa questão nem se coloca, quem é do Belenenses está no Restelo, apoio ao Belenenses. Aliás, isso sentiu-se logo na primeira época, 2008-2019, quando em janeiro nós na sétima divisão, na terceira divisão distrital, fizemos um jogo na Amadora, na Reboleira, contra a Estrela da Amadora, e à mesma hora jogava-se um Vitória Sport Clube, na altura BSAD, no estádio do Jamor, e o Jamor estava às moscas e o Zé Gomes na Reboleira tinha 9 ou 10 mil pessoas, não é? E, portanto, se dúvidas houvessem nesse dia, ficaram desfeitas. Eu não quero ocupar a conversa toda com o Bessade, mas queria-lhe perguntar a sua opinião sobre o que é que isto que aconteceu ao Belenenses e com a Bessade demonstra sobre aquilo em que está o futebol português hoje em dia. Eu penso que brevemente vocês terão que formar outra SAD para entrar no futebol profissional. E essa exigência da SAD não tem vindo de alguma forma acabar com alguns clubes, porque a parte empresarial às vezes não condiz tão bem com aquilo que é a história do clube, o facto de ter adeptos, de ter sócios. Há aqui exigências a mais para clubes pequenos? E não estou a chamar os Belenenses de clube pequeno. Sim. Eu penso que todas as razões que o legislador em 1999 entendeu que eram pertinentes para, de alguma forma, obrigar a que nas competições profissionais os clubes tivessem que autonomizar, segregar a sua atividade do futebol e criar uma sociedade desportiva, eu penso que todos os objetivos foram falhados. E foram falhados porque os passivos, ao invés de diminuírem, todos aumentaram, as dívidas à autoridade tributária e à segurança social continuaram a existir, e quando se fala em negócio, quando se fala em organização profissional, eu respondo sempre desta forma, que é questionar os meus interlocutores, que vão ver desde 1999, portanto já lá vamos há 25 anos, que me digam uma sociedade desportiva que no final do exercício financeiro tenha distribuído resultados pelos seus acionistas. E vocês vão chegar à conclusão que nenhuma o fez. E portanto eu pergunto que negócio é esse, não é? Porque se nós tivermos uma sapataria, uma charcutaria, uma pastelaria, e durante 25 anos tivermos resultados negativos e não distribuirmos dinheiro pelos sócios, a porta é fechada, não é? Claro. E portanto aqui não há negócio absolutamente nenhum. E portanto eu não vejo razões. Quando me diz que vamos ter que fazer uma SAD brevemente, é verdade. É verdade, se a lei das SADs, que está agora para ser revista, continuar a contemplar a obrigatoriedade de se participar com uma SAD ou com uma SEDUC nas competições profissionais, o Belenenses vai ter que fazer. Agora, eu não vejo razões para que a lei não seja alterada, permitindo que os clubes e as associações desportivas possam também competir livremente na competição profissional, como de resto acontece em Espanha. Nós temos hoje ainda na La Liga, em Espanha, 4 equipas, e 2 delas são o Barcelona e o Real Madrid, as outras é o Bilbao e o Osasuna, que competem enquanto clube desportivo, associação desportiva, e nunca constituíram sociedade desportiva, porque no momento de constituição das sociedades desportivas em Espanha,
A legislação dizia que os clubes nos 3 anos anteriores tivessem tido resultados positivos, se quisessem podiam continuar a competir enquanto clubes. E, portanto, não vejo razões para que não possam competir livremente clubes contra SADs e Claro, SADs óbvio. contra SLUCs contra clubes. E agora quando tiverem que formar uma nova SAD, o que é que vão precaver nesse momento? Não, porque os clubes são sempre dos sócios, não é? Nós no sul da Europa, ao contrário de outros países onde os clubes nasceram através de fábricas, com donos, através de famílias, como a Itália, por exemplo, em Portugal concretamente e em vários países do sul da Europa, o futebol é de base associativa, não é? E, portanto, isso quer dizer que o poder dos clubes de futebol radica nos seus sócios através das Assembleias Gerais. Qual é o cuidado que os clubes têm que ter? Alguns clubes, principalmente aqueles que têm uma massa crítica grande e que têm muitos adeptos, nunca podem, em circunstância alguma, perder a maioria do capital. Portanto, é tão simples quanto isso. O Benfica, o Porto, o Sporting Clube de Braga, o Vitória Sport Clube, o Belenenses, o Marítimo, são tudo clubes que, na minha opinião, têm que ter forçosamente e obrigatoriamente a maioria do capital social da sua SAD, é só isso. Exatamente, também me parece que é esse o propósito, apesar de que às vezes as dificuldades aparecem e aconteceu a situação que aconteceu aos belenenses, não é? Que se viu quase que obrigado a vender esses 51%. Não foi, por acaso não é bem o caso, enfim, a história está aí para se escrever, não é bem o caso. Agora, o que eu acho também sobre isso é que a esmagadora maioria dos investidores, entre aspas, que chegam a Portugal, e que estão, alguns até são portugueses, não são investidores. Têm todos o objetivo de fazer a coisa com o pelo do cão, não é? E, portanto, não há realmente investidores no futebol português. E os dirigentes associativos de norte a sul do país não têm o mínimo de capacidade, de meios e até de competência e de conhecimentos para poderem avaliar um investidor, não é? E, portanto, eu espero que nesta lei, esta revisão da lei das SADs, eu espero, sinceramente, e acredito que isso vai acontecer, que o Governo vai criar uma autoridade nacional que vai fiscalizar todos aqueles que quiserem entrar no futebol e vai emitir um relatório sobre cada um daqueles que querem entrar no futebol para fornecer aos clubes, para os dirigentes poderem ir a uma Assembleia Geral e explicarem aos sócios qual é o investidor que querem meter no clube, ainda que seja minoritário, não é? Porque os dirigentes não têm acesso a dados que a Polícia Judiciária tem, que a Interpol tem, que os bancos têm, que as seguradoras têm. Portanto, em bom rigor, nenhum dirigente desportivo em Portugal tem capacidade para avaliar a idoneidade de qualquer investidor e, portanto, isso tem que ser alterado. Desde logo aí, atuar-se preventivamente, porque, de facto, aquilo que se passa de norte a sul do país é uma vergonha, com variadíssimos clubes e variadíssimos dirigentes a procurarem ao longo dos últimos anos, com situações muito semelhantes ao... Estou-me a lembrar agora, por exemplo, dos desportivos das aves, que aconteceu há bem pouco tempo também. Mas tem outros. Tem o Leixões, por exemplo, que é um caso forte, um clube histórico, também centenário, que já vai, salvo erro, no 7º investidor, e em que o segundo ainda não pagou ao primeiro, o terceiro não pagou ao segundo, que não pagou ao primeiro, o quarto não pagou ao terceiro, que não pagou ao segundo, que não passou ao primeiro, e há uma atrapalhada, e o clube quer sair e quer fazer o mesmo que nós, mas entretanto o Estádio do Mar foi dado como garantia de uma dívida da SAD, e depois a marca foi passada por 30 anos, portanto estão numa situação muito delicada, um clube histórico, os sócios a afastarem-se, com a massa associativa a deixar de querer saber do clube, e tem ali meia dúzia de irredutíveis gauleses a tentar defender ainda a alma do clube, mas é muito difícil, não é? E, portanto, isso de eleições podia dizer mais 10 ou 11 clubes históricos que já estiveram na Primeira Liga em Portugal. Não é? Mas vamos falar dos belenenses e disto que tem sido uma luta estoica pela subida consecutiva desde a, salvo ver, 3ª divisão de Lisboa, não é? Até já estarem agora na terceira. 4 vezes. Já subiram 4 vezes, sim. De facto tem sido uma caminhada. Nos seus melhores sonhos acreditava que isto ia acontecer? Eu até ao Campeonato de Portugal tinha a firme convicção de que o Belenenses tinha todas as condições para subir sempre, não é? Para subir sempre. E a partir do momento em que foi feita a criação da Liga 3, que foi o ano passado, também de alguma forma veio facilitar que no Campeonato de Portugal pudéssemos subir. Ainda assim tivemos muitas dificuldades no Campeonato de Portugal, acabamos por, até na última
jornada em casa com o Carapachense, num dia horrível, perder o jogo e depois, enfim, nós antes do jogo já sabíamos que o melhor terceiro subia e também já sabíamos que éramos o melhor terceiro, mas ainda assim foi com muita dificuldade que acabamos por subir divisão. E este ano na Liga 3 sabemos que é ainda mais difícil, porque Está um campeonato muito competitivo, não está? é muito competitivo, todos os jogos são de tripla, definem-se em pequenos pormenores. Agora nós temos a força da massa associativa, que é um... E de repente começamos a Liga 3 com um Académica Belenenses. Ou um Belenenses Académica, neste caso. Parece quase a Primeira Liga. É verdade. Tem vários clubes históricos. E nós entramos bem. À quarta jornada, se me dissessem que íamos em primeiro lugar, se calhar não acreditava, tendo em conta até o nosso orçamento, o desnível orçamental que existe relativamente a algumas equipas. Agora acho que temos um conjunto forte, temos um bom treinador, temos um bom conjunto de jogadores, estamos bem organizados, temos a massa associativa que é fundamental, tem andado com a equipa ao colo e presta um apoio extraordinário em todos os jogos, e vamos estar aí na luta até ao fim, seguramente. Sem dúvida, e mais uma vez sinto que de facto há uma grande vontade, não só com os belenenses, dá uma sensação que com outras equipas também históricas, de as voltar a ver nos grandes palcos do futebol português. Como é que tem estado a ser gerido neste momento tudo aquilo que é o desporto dos belenenses? Como é que estamos em termos de competições de outras modalidades? O que é que existe neste momento nos belenenses? E perguntar-lhe também sobre a natação. A natação era uma pérola que vocês tinham, não era? O Belenenses continua a ser um clube muito eclético, nunca deixou de ser, é talvez dos clubes mais ecléticos em Portugal. Temos 14 modalidades, portanto praticamente temos todas as modalidades. O ano passado fomos campeões nacionais e ganhamos a Taça de Portugal de Rugby. Em handball estamos nas competições europeias, já há 2 anos tínhamos estado, este ano voltamos agora a estar. Estamos a discutir agora o acesso à fase de grupos daquilo que é a Liga EHF, que é uma espécie de Liga Europa do futebol. No futsal estamos na segunda divisão, descemos da primeira para a segunda divisão. O ano passado já estivemos na segunda divisão, estivemos a lutar quase até ao fim pela subida. No voleibol só temos feminino e temos perto de 300 atletas em todos os escalões. No basquetebol estamos na Pro Liga e, portanto, também a tentar subir para a primeira divisão. Temos estado na luta nos últimos anos, por esta ou por aquela razão não temos subido. E depois a natação, nós continuamos a ter muitos atletas campeões. O que acontece é que presentemente o Belenenses não tem natação e, portanto, fazemos isso numa piscina municipal do Restelo, fazemos isso também no Jamor. Os atletas têm que treinar a horas muito complicadas, às vezes às 5 da manhã, às 6 da manhã, mas continuamos a ter uma secção muito ativa. Recentemente faleceu até o Filipe Coelho, que era o nosso homem número 1 da natação, que foi um golpe duro para nós, mas é uma secção que continua muito ativa e com muitos atletas, e portanto o ecletismo é também a alma do Belenenses. E depois o futebol de formação, onde continuamos no top de performance da Federação Portuguesa de Futebol, a estar no top 5 em Portugal de sub-15, de sub-17, sub-19, o que é extraordinário, tendo em conta que estamos a competir com todas as SADs do futebol português, e tínhamos a nossa equipe sénior em contextos distritais, e ainda assim conseguimos manter ao longo destes últimos 6, 7 anos no top 5 do ranking de performance da Federação. Imagino que ter uma boa formação neste momento também é um garante de que vão ter jogadores não só bons e que conhecem a casa, mas que sentem a camisola de uma outra maneira. Sim. Nós fizemos esta escalada da última distrital até aqui à Liga 3, com uma base muito grande de jogadores formados no Belenenses. E embora nos últimos anos também, principalmente com o advento da Liga Revelação, nós não temos uma equipa na Liga Revelação, sub-23, porque nós estamos nos campeonatos profissionais com os séniores e, portanto, ainda não fomos convidados a participar, e temos sofrido uma sangria muito grande para essas equipas. Durante muitos anos nós competíamos pelos melhores jogadores com o Benfica e com o Sporting, e depois com o advento dos sub-23
começamos a ser atacados por muitos clubes do norte, do centro, do sul, que têm essas equipas na Liga Revelação, que são um chamariz importante para os nossos atletas e, portanto, nós temos colocado muita gente no futebol profissional nos últimos 7, 8 anos. Temos jogadores a jogar Liga dos Campeões, temos jogadores a jogar na Primeira Liga, a jogar na Segunda Liga, e portanto não só aqueles que estão na nossa primeira equipa, mas muitos atletas que nós formamos como homens, mas também hoje como profissionais de futebol. E olhamos para isso com satisfação. Queremos a partir de agora, a partir do momento em que a nossa equipe sénior está Liga 3 e a ideia será continuar a subir, cada vez reter mais o talento connosco. Isso Claro. é o ideal. Claro, e faz sentido porque com o profissionalismo virão outros desafios também, obviamente, e outra visibilidade, se bem que hoje em dia, em termos mediáticos, em termos daquilo que são os jogos de futebol transmitidos, temos uma panóplia de jogos hoje em dia que nos mostram de facto um país completamente diferente no futebol que víamos se calhar há 20 anos atrás. Sim. E nesse aspecto, nós estamos muito satisfeitos por estar na Liga 3, por estarmos a passar na Liga 3, porque há uma forte aposta da Federação e do Canal 11 na promoção da competição e na visibilidade que é dada aos jogadores e aos clubes. Eu penso que hoje a Liga 3 tem mais visibilidade do que a Liga 2, os jogos são mais emocionantes, há mais equilíbrio competitivo e é dado um destaque maior. E as pessoas tinham saudades de ver jogos na televisão, em canal aberto, não é? Sim, canal aberto, e depois há muitos clubes históricos este ano na Liga 3, muitos que passaram na Primeira Liga, e portanto é uma competição muito interessante. Embora nós queiramos passar por ela o mais rapidamente possível e passar lá para cima, mas é uma competição. Claro. Querem passar para os canais pagos. Exatamente. Muito bem. Deixe-me fazer 2 ou 3 perguntas finais que têm a ver com o estado do futebol em Portugal. E estamos a falar de transmissões televisivas. Muito se fala da centralização dos direitos de transmissão. Já tarda ou não faz falta? Se quer que lhe diga, eu acho que é um tema é começar a construir a cabeça pelo telhado. Nós temos maus espetáculos, temos maus estádios, temos má iluminação, temos má qualidade das transmissões, temos jogos muito pouco competitivos, temos maus espetáculos de futebol, temos tempo útil de jogo muito baixo, e portanto esse é hoje o cenário da Primeira Liga, e portanto eu não acredito que a Primeira Liga portuguesa seja vendável em qualquer país. Talvez seja vendável nos Palopes, pela ligação que existe a Portugal, de resto não estou a ver nenhum mercado a comprar este conteúdo de futebol de Primeira Liga que temos hoje. Acho que a Primeira Liga está muito mal frequentada, e não acredito que seja vendável. E, portanto, a centralização dos direitos, na minha opinião, faz todo sentido se no bolo conseguíssemos aumentar a receita. E para aumentar a receita, necessariamente tínhamos que ter um produto mais atrativo. É evidente que em termos teóricos a centralização dos direitos pode trazer um maior equilíbrio competitivo se as receitas existentes forem distribuídas de uma forma com mais equidade por todos os clubes. E o equilíbrio competitivo normalmente traz incerteza nos resultados e traz melhores espetáculos e mais patrocinadores. Agora, se centralizarmos e o bolo total, em vez de aumentar, baixar, vai ficar tudo a ralhar e ninguém vai ter razão, não é? E, portanto, eu penso que haveria muito a fazer para além da centralização. A centralização, per si, não me parece que vai resolver problema nenhum. Antes disso, é preciso resolver muitos temas no futebol português e não se vê verdadeiramente ninguém interessado em resolver isso. O dirigismo é um deles? Eu penso que é preciso, eu penso que é sempre preciso gente nova, renovação, pessoas saudáveis, sem vícios. E formação de dirigentes? Eu penso que vai havendo, penso que quer a Federação, quer a Liga, têm apostado nisso, e eu penso que há dirigentes que vão frequentando. Acho que nem todas as pessoas podem ser dirigentes desportivos. Acho que é uma função que tem alguma complexidade e que exige uma série de requisitos e de skills das pessoas, enfim, que se calhar também não é fácil reunir na mesma pessoa. Mas ainda assim eu penso que o futuro terá que ser melhor se as novas gerações e quem chegar aprender com o passado, principalmente aquilo que não deve ser feito, porque penso que o futebol português internamente tem sido muito maltratado. Por si mesmo, às vezes. Sim,
por nós próprios, por todos os agentes, eu incluo nele também, não me posso pôr de fora, sou um dirigente esportivo e, portanto, somos todos culpados por igual. E vamos disfarçando a nível de seleções, porque de facto temos muito talento. Portugal é uma fábrica geradora de talentos e, portanto, conseguimos sempre, especialmente nos últimos anos, a reunir sempre um conjunto muito forte de jogadores, que quase todos expiram para o estrangeiro precocemente e depois evoluem no estrangeiro e proporcionam receitas televisivas aos clubes onde estão, no estrangeiro. Pois é. Portanto, a nível de seleção vamos disfarçando. Aqui internamente o nosso campeonato, eu penso que é um campeonato absolutamente periférico, segunda ou terceira liga na Europa e muito longe dos principais campeonatos europeus e a perder terreno até com outros campeonatos como a Bélgica, como a França, como a Holanda. E, portanto, acho que Portugal está a ficar para trás, acho que tem clubes a mais, as infraestruturas são muito más. Se você pensar na segunda liga, em 9 jogos em casa, 7 equipas não têm campo para jogar e, portanto, jogam não se sabe muito bem onde. Não há identificação com as pessoas, com a população. Uhum. É um país também que as pessoas são todas do Porto, do Benfica e do Sporting e, portanto, isso penaliza muito o desporto em Portugal. Isso penaliza muito porque os clubes das terras não têm gente, porque são sempre o segundo clube das pessoas, não são o primeiro. Pois é. Portanto, é uma coisa cultural que não se assiste. Eu pecador me confesso. Pois, mas é um bocadinho isso. E, portanto, isto é cultural. Falta massa crítica, Portugal tem pouca gente, somos poucos, não é? E eu acho que é difícil inverter este cenário. Agora, de uma coisa tenho a certeza absoluta, eu acho que a Primeira Liga não pode ter o número de clubes que tem também, tem que ser bastante reduzido. 16, 14? Se calhar, quer dizer, nunca pensei nisso com profundidade, mas é evidente que nós não temos um tecido social e um tecido desportivo que permita ter 20 equipas na Primeira Liga, isso é impensável. E equipes que a nível de infraestrutura nem na Liga 3 podiam estar, quanto mais na Primeira Liga. E o VAR? Qual é a sua opinião? Eu sou favorável da verdade desportiva e acho que o VAR vem ajudar. Mas tem ajudado de facto? Eu penso que traz muitas paragens ao jogo, tira alguma espontaneidade, não é? Às vezes vemos grandes golos e grandes festejos e depois a seguir um balde de água fria e o contrário também. Eu penso que o VAR talvez pudesse funcionar como funciona penso que se chama o olho de falcão no ténis, não é? Em que os treinadores de cada equipa, talvez em cada parte, pudesse pedir 2 vezes cada um, por exemplo, e o resto é aleatório, faz parte do jogo. O erro também faz parte. Agora tiram-se fora de jogo por 10 centímetros, 5 centímetros. 2 centímetros? Acho que 2 centímetros, eu acho que isso tira espetacularidade ao jogo. Claro, já não há lugar ao erro. E retira muitos golos, e o povo quer golos, e o espetáculo precisa de golos, não é? E portanto, mas acho que por outro lado, quando se festeja um golo e depois o VAR confirma, festeja-se 2 vezes. Sim. Acho que entre haver VAR e não haver, apesar de tudo, acho que é melhor haver, não é? Porque antes, muitas vezes, também assistíamos a coisas, enfim, que não eram corretas, não é? E claro. Agora, de alguma forma, até para a proteção dos árbitros, não é? Aqueles erros grosseiros, pelo menos, esses fica-se mais protegido, não é? As equipas ficam mais protegidas, não serem vítimas de erros. Hoje ouvi dizer que a Liga de Clubes está a pensar colocar também o VAR na segunda Liga para o ano. O Belenenses poderá estar na segunda Liga. Penso que os Belenenses será, se isso acontecer, a primeira vez que estarão em contacto com o VAR. Não, já tivemos VAR no Restelo, que nós tínhamos lá assado até 2018. Foi em 2018. Sim, está bem, ok. Certo. Já havia ali um problema, mas ainda estavam lá, não é? Sim. E, portanto, o estádio está perfeitamente. Neste momento não tem VAR, mas é muito fácil. É um daqueles estádios em que é muito, muito fácil a tecnologia ser aplicada. Por acaso aconteceu num jogo com a Bessade, o ano passado, aquele jogo com o Benfica, em que jogaram apenas com 7, salvo erro, ou 9 jogadores. De facto, isso demonstra muito também um pouco daquilo que é o nosso futebol, não é? Pois, isso foi talvez a cereja em cima do bolo, não é? Há uma série sucessiva de acontecimentos, todos eles muito negativos, mas de facto esse jogo em concreto, esse jogo em particular,
ninguém pode dizer que foi uma boa propaganda para a modalidade. Pois não, pois não. Lembra-me agora só o talho de foice. Muito bem, estamos a terminar esta conversa e gostava de lhe pedir que deixasse uma mensagem final, digamos, com aquilo que são os desejos, não só para os belenenses como para o futebol, por parte do Patrick, presidente dos belenenses, do Clube de Futebol Os Belenenses. 103 anos, já agora parabéns. Muito obrigado. Não, o meu desejo, eu penso que toda a gente deseja o mesmo, que se respire melhor no futebol português, que haja mais verdade, que haja mais transparência e que o Belenenses possa chegar o mais rapidamente à Primeira Liga, porque acho que é um clube que tem que estar na Primeira Liga e que faz muita falta ao futebol português. E, portanto, esse é o meu grande desejo, de forma egoísta, que o Belenenses chegue o mais rapidamente à Primeira Liga e sempre apoiado pelos sócios, que têm ajudado muito e que continuem sempre que nunca abandonem o clube. É esse o apelo que deixo. Muito bem, o presidente do Clube de Futebol Os Belenenses, hoje aqui em entrevista no Gangue da Bola. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Sei que não é fácil arranjar aí este tempo às vezes na agenda. É muito fácil. Exato, também é verdade. E pronto, e desejo o melhor do fundo do coração, a sério. Enquanto adepto de futebol aos belenenses, sou um dos que está a desejar essa subida. Não falo aqui agora a gravar dos outros desejos que tenho relativamente, que são um bocadinho mais negativos relativamente a outras equipas que estão a participar neste momento em campeonatos profissionais, mas desejo de facto que os belenenses possam encontrar rapidamente, e por que não, em 7 anos seguidos, 7 subidas, seria bonito no futebol português. Isso era extraordinário. Vai ser extraordinário, se nos deixarem. Vamos ver depois com o VAR. Vamos ver com o VAR. Exatamente. Obrigado. Muito obrigado então. Boa noite, Pedro. Obrigado. Deus então, boa noite, obrigadíssimo. O Gangue da Bola. Gangue da Bola.